¿Se ve bien? Sí. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del Webinario Internacional de Educación Continua de Vía Aérea en su versión 2022. Este webinario está organizado por el Programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales, cuyo director del programa es el doctor Ricardo Latropa Allende, que nos acompaña en esta oportunidad. Y quiero decirles que este programa de formación de especialistas en anestesiología y reanimación tiene como objeto lograr un especialista capaz de ejercer la especialidad en forma integral, entregando al paciente una atención acorde con la evolución de la especialidad, adaptándose a los cambios epidemiológicos y al desarrollo de la tecnología. Los invito a visitar nuestra página web para que puedan, los interesados, en interiorizarse acerca de las características principales que tiene nuestro programa. Les cuento que esta actividad está respaldada y patrocinada por la Sociedad Europea de Vía Aérea, la EAMS, y también por la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, la CEDAR. La EAMS es una sociedad científica multinacional europea que agrupa a la mayoría de los países de ese continente, y es hermana de la sociedad inglesa, que es la DAS, y también, por supuesto, de la sociedad americana, que es la SAM. La EAMS tiene también representación en Chile a través de sus councils, especialmente en Argentina, a cargo de la doctora Paula Chiesa, y también en Chile, a quien yo me enorgullezco y me honro en dirigir. Quiero invitarlos también a hacerse socios de la EAMS, que al ser miembros se adquieren varios beneficios, y ustedes pueden ver que hay un descuento especial para residentes, para estudiantes no académicos y para todos los miembros pertenecientes a los países de Latinoamérica, que tienen un descuento significativo en la inscripción. Así que los invito a inscribirse, a hacerse miembros de la sociedad y poder acceder a todos estos beneficios. Este webinario ha tenido durante este año, que ya pasamos la mitad del periodo, una constelación de especialistas y expertos en vía aérea, y vamos a continuar con ellos hasta diciembre. No les adelanto nada acerca de lo que viene el próximo año, porque eso va a ser sorpresa para la última edición de diciembre. Aquí ustedes pueden ver los temas que hemos abordado durante el año y el que nos corresponde hoy día. Siempre les digo que este webinario se realiza a las 10 horas de Chile, y ustedes, por favor, verifiquen su horario. Yo les sugiero una herramienta que es el welltimebody.com, donde pueden verificar la concordancia de los horarios. Contamos con la empresa Traducciones Remotas, quienes nos ayudan muy gentilmente con la traducción tanto al portugués en esta oportunidad, portugués-español, así que les ruego que activen su globito, su globo terráqueo de interpretación que está en la barra de abajo de su pantalla, para que puedan tener la traducción al español de nuestro expositor de hoy día. Por supuesto, los invitamos a participar activamente, ya sea levantando la mano para hacer un comentario o también haciendo preguntas o comentarios en nuestro chat. Así que los invitamos desde ya a participar activamente. Quiero presentarles hoy día, y me complace muchísimo poder hacerlo, al doctor Marcelo Sperandio Ramos. El doctor Ramos es médico anestesiólogo del Centro de Cáncer AC Camargo en São Paulo. Es instructor del Centro de Entrenamiento de Vía Aérea, también de São Paulo, y especialista en anestesiología con título superior en anestesia por la Sociedad Brasileña de Anestesia. El doctor Ramos tiene una amplia experiencia, especialmente en vías aéreas difíciles oncológicas, y se mantiene absolutamente al día y todos los días enfrentando casos clínicos muy interesantes, que por supuesto en alguna otra oportunidad le vamos a pedir posiblemente que nos cuente su experiencia con respecto a estos enfermos. Quiero ahora que por favor
hagamos las preguntas, pero primero te doy la palabra, Marcelo, para que inicies tu presentación y una vez con la presentación hacemos las preguntas. Voy a dejar de compartir. Buenos días a todos. Me encanta muchísimo poder hablar a todos ustedes. Afortunadamente tenemos traducción para que ustedes no tienen que doler los oídos con mi pobre portuñol. ¿Puedes compartir tu presentación, Marcelo? Esta es la presentación, está compartida a la pantalla. Perfecto. Antes de que empieces, por favor, hagamos las preguntas, ¿te parece? Sí. Entonces son preguntas que el doctor Ramos nos ha enviado para todos que podamos contestar. Así que, Gabriela, ¿nos podrás presentar la primera pregunta? Ahí está. Entonces dice, en la intubación de secuencia rápida, el factor de seguridad más importante es, y elija la alternativa correcta, la preoxigenación a fracción expirada de oxígeno cerca del 89% por máscara facial bien adherida con alto flujo de oxígeno, la presión cricoidea, la laringoscopía inmediatamente después de la inyección de relajante muscular, y la última alternativa, dosis tituladas y cuidadosas del agente de inducción opioide y relajante muscular, dosificación por efecto para evitar la sobredosis. Entonces les pido que se pronuncien por la alternativa correcta para ustedes. Ricardo, no apareció la pregunta, solamente la tabla de resultados finales. Wow. Gabriela, hay algo raro ahí. Ahí lo está corrigiendo. No inicie esto, eso. ¿Quiere que yo interrumpa el compartimiento de pantalla? No es necesario. No es necesario. Ahí parece, ahí puede ser. Ahí está. Entonces, repito la pregunta, en la intubación de secuencia rápida, ahora se ve la posibilidad de responder, ¿no es cierto? Parece que Ahora sí. se ve. Sí, ya se ve. Bien, gracias. Entonces, repito la pregunta. En la intubación de secuencia rápida, el factor de seguridad más importante es elegir la alternativa correcta. A, preoxigenación a EPO2 cerca del 89% por máscara facial bien adherida con alto flujo de oxígeno, presión cricoidea, laringoscopía inmediatamente después de la inyección de relajante muscular, y la última, dosis tituladas y cuidadosas del agente de inducción opioide y relajante muscular, dosificación por efecto para evitar la sobredosis. Entonces los invito a elegir alguna alternativa. Parece que ahora, Gabriela, es necesario mostrar la parte de resultados. Ok. Que podemos ir viendo los resultados. ¿Se ven los resultados? No todavía. No. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, parece que el 63% de nuestros asistentes se han inclinado por la preoxigenación, Marcelo. Afortunadamente, la respuesta correcta ha sido elegida por la mayoría de los participantes. Todas las otras respuestas, la presión cricoidea se va a ver en presentación que es controversa. La laringoscopia inmediatamente después de la inyección es una alternativa errada. Hay que esperar el tiempo de latencia de lo relajante. Y dosis tituladas es exactamente el contrario de lo que se hace en la secuencia rápida. Es por eso que la secuencia rápida es arriesgada. Entonces, me alegra que 63% de los participantes han elegido la respuesta correcta y al fin de la presentación
las personas entenderán por qué las otras alternativas no son correctas. Muy bien. Mostremos la segunda pregunta. No la veo en la pantalla, ahora sí. Entonces, segunda pregunta dice, si ha optado por una inducción de secuencia rápida y el paciente no le permite colocar la mascarilla por fobia o agitación, para realizar una preoxigenación adecuada, la mejor forma de actuar es A, omitir la preoxigenación y proceder a la inducción de secuencia rápida. B, administrar el relajante muscular, luego el agente de inducción y ventilar al paciente con máscara facial. C, realizar la preoxigenación con la mascarilla a unos centímetros de la cara del paciente para no molestar y obtener una mejor aceptación. Y D, cancelar la secuencia rápida y optar por la secuencia retardada o la intubación despierta. Los invitamos a responder para que podamos entrar en calor en esta muy interesante sesión sobre intubación en secuencia rápida. ¿Podemos mostrar los resultados ya, Gabrielita? Parece que la mayoría, aunque hay un poco de... Están muy cercanas las alternativas C y D de realizar preoxigenación con mascarillas apartada de la cara del paciente y también cancelar la secuencia rápida y optar por la secuencia retardada o la intubación despierta. ¿Qué te parece, Marcelo? Creo que la charla será muy provenible, que las personas aprenderán que la preoxigenación es fundamental. La alternativa C, a cual el 48% de los participantes ha elegido, es completamente errada. ¿Tá? No se hace preoxigenación con la mascarilla a algunos centímetros de distancia. No hay que se preocupar que si es molesto o no la preoxigenación. Con la hipoxia no se discute. La secuencia rápida es contraindicada si no es posible hacer preoxigenación adecuada. Entonces, la respuesta correcta es cancelar la secuencia rápida y optar por la secuencia retardada. Y me voy a explicar en la charla cómo se hace esto. La preoxigenación es fundamental para la seguridad de la inducción en secuencia rápida. No se puede desistir o omitirla. Muy bien. Cerramos entonces. Te dejamos la palabra, Marcelo, para que nos muestres este tan interesante tema que a todos nosotros nos toca a diario enfrentar en pacientes de urgencia. Ricardo, ¿debo mantener mi video o puedo dejar solo la pantalla con la presentación sin mi video? Nosotros te estamos viendo. Tal como puedes empezar ya. Perfeito. Bem, eu vou começar a falar sobre intubação em sequência rápida. A intubação em sequência rápida tem alguns pontos polêmicos dos quais eu vou tecer considerações. Tá? Eu trabalho no Hospital AC Camargo Cancer Center e eu sou instrutor do CTVA. Tá? Eu quero chamar a atenção que a intubação em sequência rápida deve ser uma atividade de exceção na vida do anestesista e não uma regra para toda situação em que haja risco de aspiração. Aqui é o lugar onde eu trabalho. Mais frequentemente vocês vão me encontrar exatamente na ponta dessa seta, que é a sala 8 do quirófano do AC Camargo. Todo esse andar é o centro cirúrgico. Mais frequentemente eu fico na sala 8, mas vocês podem me encontrar em qualquer lugar aqui do 9º andar do AC Camargo, que é o lugar onde eu tenho o privilégio e a honra de trabalhar com uma equipe maravilhosa.
Para que se faz sequência rápida? Se faz sequência rápida quando existe risco de aspiração. Se existe risco de aspiração, que é quase que a mesma coisa que se falar em estômago cheio, mas não é exatamente a mesma coisa, porque existe aspiração de conteúdo gástrico, mas existe aspiração de saliva, de sangue, numa pistache, ou de qualquer outro tipo de material. Então, quando existe genericamente qualquer tipo de risco de aspiração, você tem dois tipos de possibilidade de anestesia que você vai fazer. Ou você intuba antes da indução, e existe um apelido, um apodo muito ruim que é dado para essa técnica, que é a intubação acordada, que é um nome feio, intubação despierta, apesar de não ser um nome exato, porque o paciente não está totalmente desperto, totalmente consciente, é consagrado pelo uso o nome de intubação acordada. Não é um bom nome, mas o nome correto seria intubação com sedação consciente e anestesia loco-regional da via aérea. Mas é muito comprido, então a gente apelida, nós outros apodamos essa técnica de intubação acordada. E a outra é a intubação por sequência rápida. Qual das duas te dá uma garantia completa de ausência de aspiração? Nenhuma delas. Tá? Não existe garantia de ausência de aspiração. O que você pode optar é por uma dessas duas quando você tem um risco de aspiração. E eu quero chamar a atenção que o maior risco da intubação em sequência rápida não é o da aspiração. Tá? A aspiração é um risco de menor proporção. Tá? A aspiração é uma complicação importante, potencialmente fatal, mas não é nada em relação à hipóxia, porque a hipóxia não é potencialmente fatal. A hipóxia é 100% fatal e em poucos minutos. Então, você não tem que se preocupar tanto com a aspiração que pode matar o doente de pneumonia em 5 dias, quanto você tem que se preocupar com a possibilidade de anóxia cerebral que vai matar o doente em 5 minutos. Tá? Então, o maior risco da intubação em sequência rápida não é o da aspiração, apesar de você fazer a intubação em sequência rápida justamente para prevenir a aspiração. O que é exatamente a intubação em sequência rápida? Rapid Sequence Intubation é a administração praticamente simultânea de um hipnótico, de um relaxante muscular e, hoje em dia, também de um opioide. Essa administração é praticamente simultânea para obter condições de intubação muito rapidamente e abreviar o período em que o paciente está inconsciente e com a glote desprotegida. Tá? Normalmente, a intubação em sequência rápida é feita para evitar a aspiração em um paciente que o anestesista acredita que vai conseguir intubar. E eu quero chamar a atenção que essa conversa toda tem um viés muito subversivo. Eu quero fazer uma lavagem cerebral na cabeça de quem estiver me ouvindo, para que a primeira tentativa de intubação seja a melhor possível. Tá? Eu falo que a intubação em sequência rápida é que nem uma bala de sniper. Você não tem o segundo tiro, você tem só o primeiro tiro. Tá? E a intubação em sequência rápida é um procedimento arriscado. Por isso que ela só deve ser feita depois de ter sido pesada o risco e o benefício, tá? Frente à possibilidade alternativa que é a intubação antes da indução. Eu quero chamar muito a atenção que a intubação em sequência rápida é um procedimento arriscado, e vocês vão ver esse diapositivo, esse slide, pelo menos umas 10 vezes na minha apresentação, em que ela é dividida em duas partes. Uma parte são conceitos firmemente estabelecidos na minha mente e também na literatura. Então, essa primeira parte da apresentação não tem discussão. Se você não fizer as coisas que eu vou falar, está errado. E não está errado de acordo com a minha cabeça. Está de acordo com toda a literatura. Então, esses primeiros passos que eu estou chamando a atenção nessa primeira parte da minha conversa é totalmente alicerçado na literatura e não tem discussão. A segunda parte da conversa, eu vou falar em conceitos que estão muito firmemente estabelecidos na minha cabeça, mas controversos na literatura. E eu vou falar sobre cada um desses aspectos e vou defender a minha tese com base na literatura que eu pesquisei. Então, a primeira parte não tem conversa, não tem discussão.
é o que a literatura manda e é o que o bom senso manda. A segunda parte é o que a minha cabeça manda, é o que o bom senso manda, mas ainda não está totalmente fundamentado com raiz na literatura. Então, começando a primeira parte, se o anestesista só sabe fazer intuição em sequência rápida, passou a residência inteira vendo 1, 2 ou 3 intubações acordadas, não sabe fazer outra técnica que não a sequência rápida, ele vai sempre indicar uma sequência rápida quando tiver uma situação de risco de aspiração. Quando o melhor é que o indivíduo pondere. Vai ter um anjinho dizendo, será que não é melhor você considerar a intubação acordada? Vai que você não consegue intubar, e vai ter o diabinho do outro lado. Não, vai, sempre você consegue. Vai, não vai passar nada, vai em frente. E você pode ficar na dúvida. Tá? A intubação que você faz antes de tirar a consciência, mantém a respiração. Então, se você não conseguiu intubar, o paciente continua respirando. Tá? E quando você induz, você assegura a inconsciência, mas só que você assegura também a apneia. Tá? E vocês sabem o que acontece com o paciente em apneia que não é ventilado. Eu quero, para quebrar o ciclo vicioso da ignorância, em que o indivíduo não sabe fazer anestesia loco-regional, fez 1, 2 vezes na vida, não sabe se dá para fazer uma indução, uma intubação acordada, teve uma experiência prévia horrível, porque teve aquele caso em que era evidente a necessidade da intubação antes da indução, ele não sabia fazer, o paciente sofreu, ele se sente inseguro e ele vai inventar as desculpas mais esfarrapadas possíveis, né, para não fazer a intubação antes da indução e forçar para a sequência rápida, porque é a única técnica que ele sabe fazer. Esse ciclo vicioso da ignorância tem que ser quebrado pelo ciclo virtuoso da educação, do indivíduo que fez o curso do CTVA, aprendeu a fazer anestesia tópica, sabe sedar adequadamente para fazer a intubação antes da indução, tem experiências prévias boas, se sente seguro, confia na técnica e vai expor os motivos para não fazer a intubação em sequência rápida quando ele achar que não está muito bem indicada. O que diz o último algoritmo da ASA de 2022? Não precisa olhar com atenção para esse slide, porque eu já traduzi para a língua de vocês. Tá? A primeira pergunta é, existe uma suspeita de laringoscopia difícil? Se a resposta for sim, vai para caminho da indução antes para intubação antes da indução. Existe suspeita de ventilação difícil? Se a resposta for sim, a mesma coisa, intuba acordado. Existe um risco elevado de dessaturar muito rapidamente, de gerar uma hipóxia rapidamente, uma vez estabelecida a apneia? Por exemplo, uma grávida, um COVID? Sim, intubação acordada. E a via aérea cirúrgica é difícil? Tá? Existe uma massa na frente do pescoço que te impede uma cricotirotomia, que seria a sua última linha de defesa? Se a resposta for sim, você só tem a possibilidade de intubar por cima, primeiro você intuba, depois você induz. Tá? Isso diz o algoritmo da ASA de 2022. Botando em evidência aquilo que ela já falava nas versões anteriores. Então, uma das mensagens que eu quero passar é o seguinte: se existe uma suspeita de intubação ou de ventilação difícil, desconsidere a intubação em sequência rápida, ela está formalmente contraindicada. Tá? É um erro médico. Só que, na vida real, a gente vai ter situações em que a gente sabe que a ventilação é provavelmente difícil, a gente sabe que a intubação é provavelmente difícil, mas você não tem outra opção que não a sequência rápida. Por quê? Porque o paciente é fóbico, porque o paciente é psiquiátrico, porque o paciente está intoxicado por drogas de rua, porque o paciente está intoxicado com álcool, porque o paciente está intoxicado com drogas prescritas pelo médico no hospital, porque o paciente tem algum problema, ou é uma criança, e você não tem outra opção que não a sequência rápida. Então, você sabe que você está fazendo uma coisa errada, mas não por sua opção, por falta de opção. E é frequente os pacientes terem via aérea difícil? Olha, na população geral é por volta de 5%. Eu sei que
nichos especiais de população, como as grávidas, os obesos, os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, essa incidência é muito maior. Na população geral, é por volta de 5%. E nós, anestesistas, somos bons em detectar quais são esses pacientes que são difíceis de intubação? Olha, esse trabalho é seminar, é clássico, tá? É um tapa na cara dos anestesistas, tá? Foi feito na Dinamarca com praticamente a população inteira dela, porque 188 mil pessoas é praticamente a população cirúrgica de um ano na Dinamarca. Das 3 mil e tantas intubações difíceis, quase todas não foram detectadas, tá? Os anestesistas, nós, anestesistas, somos péssimos em prever intubação difícil, tá? Nós perdemos a predição tanto da intubação difícil quanto da ventilação difícil. Então, quando eu digo que a gente tem que fazer a avaliação da via aérea, nós temos que fazer. O que nós não podemos é acreditar naquilo que a gente está fazendo, porque a avaliação da via aérea é falha. Você pode muito bem ter uma surpresa. Então, avalie todos esses critérios, tá? O Malampati, a distância interincisivo, o upper lip bite test, mas tenha sempre em mente que você pode estar errando, tá? Tenha na cabeça os seus preditores e vá procurar preditores de ventilação ou de intubação difícil em todos os pacientes e tenha em mente que se você tem preditores, é melhor que você não faça em sequência rápida, que você faça a intubação antes da indução, que você faça acordada, tá? Se você detectou no seu exame clínico fatores que te indicam que pode ter dificuldade de ventilação com a máscara facial, ou com o supraglótico, ou a intubação difícil, você respondeu a primeira pergunta lá do ASA e vai para a intubação acordada. E mais importante do que intubação difícil é ventilação difícil, porque como se diz na CTVA, ninguém morre por falta de tubo, as pessoas morrem por falta de oxigênio. Então, detecte ativamente, vá procurar ativamente preditores de ventilação difícil para que você indique adequadamente a indução em sequência rápida, para que você não caia na esparrela de entrar numa situação em que você induz, não pode ventilar, mas é obrigado a ventilar. Especialmente quando você tem a intersecção dos fatores que são difíceis para as três técnicas. Para quem gosta desses acrônimos, tá? Eu não gosto deles porque eu lembro deles, mas não lembro exatamente o que diz cada letrinha. Mas procure preditores de intubação difícil e, principalmente, preditores de ventilação difícil para você contraindicar a sequência rápida e ir para a intubação antes da indução. O fundamento da sequência rápida é que um paciente que está paralisado e com a cabeça acima do nível do estômago não pode vomitar, porque para vomitar ele precisa de músculo. Se ele está paralisado, ele não vomita. E não vai regurgitar porque a gravidade não deixa. Então, esse paciente está seguro da aspiração para poder morrer seguramente de hipóxia caso você não consiga intubar. O fator-chave da intubação em sequência rápida é você rapidamente intubar na primeira tentativa. O que só pode ser garantido se você não tiver preditor de intubação difícil, nem de ventilação difícil, porque se você não conseguiu intubar, você vai ser obrigado a ventilar, queira ou não. Então, eu chamo a sequência rápida de roleta russa de intubação, tá? É como se você botasse uma bala no canto do tambor do revólver, apontasse para a cabeça do paciente, rodasse o tambor e, se o paciente tiver sorte, vai cair com uma câmara vazia. Se você não tiver sucesso no seu primeiro intento de intubação, vai haver uma hipóxia. Tá? Se você conseguir intubar logo na primeira tentativa, você resolveu o problema da proteção da via aérea e da ventilação. Então, a intubação em sequência rápida é uma operação arriscada em que o anestesista aposta a vida do paciente com a capacidade dele. Tá? Porque se o paciente não for intubado, ele vai desenvolver uma hipóxia e vai ter que ser ventilado com o risco de regurgitação, porque não tem outra opção. Então,
Vocês vão ver esse slide várias vezes no curso da minha apresentação. Pese risco de fazer a sequência rápida versus não fazer a sequência rápida e intubar antes de induzir. Isso não se discute. Tá? Segundo ponto, posicione adequado. Pré-oxigene, peroxigene e faça a sua melhor técnica de intubação possível. O que é a minha ideia de passar para vocês? A minha ideia é que a primeira é usar todas as câmaras do revólver vazias. Tá? Para isso, você vai posicionar adequadamente você mesmo e o paciente, vai pré-oxigenar, vai peroxigenar e o resto é controverso. Então, o que eu recomendo para fazer uma sequência rápida bem feita? Pré-oxigenação até o ETO2. ETO2 é o oxigênio término expiratório que o aparelho de anestesia te dá. Não é falar, bateu 100% de saturação, está pré-oxigenado. Não, isso está errado. Para estar adequadamente pré-oxigenado, o expirado do oxigênio, no gás expirado, tem que estar próximo de 90%. Isso sim é pré-oxigenação, não é olhar a saturação, é olhar o analisador de gases. Eu sei que vai ter gente que vai falar, mas eu moro em Chiapas, eu moro no deserto do Atacama, eu moro no Capão Redondo, o meu aparelho de anestesia não tem analisador de gases. Tá bom, eu sei que existe gente que não tem analisador de gases no carrinho de anestesia. Então, 5 minutos de oxigênio a 100% com a máscara muito bem acoplada. Posicionamento adequado do paciente. Significa jamais DDH. Tá? Posição olfativa. Mas eu gosto de intubar de fora da intubação, da posição olfativa. Não, não tem isso. A posição olfativa é a que tem maior índice de sucesso. A literatura é muito assertiva em relação a isso. Operador posicionado de forma ótima. Isso é uma coisa que eu canso de ver errado. A cabeça do paciente tem que estar na altura do estômago, do chifoide do operador. Senão, ele não vai ter a performance melhor. Per-oxigenação, e eu vou falar sobre isso. Tá? E a primeira tentativa de laringoscopia, a melhor possível, bala de sniper. Então, como é que eu vejo erros frequentes? Tá? Eu vou partir da mais ou menos mal feita para pior possível. Tá? Mais ou menos mal feita. Fez uma pré-oxigenação por menos de 3 minutos. Ou seja, não conseguiu chegar no ETO2 próximo de 90%, ou nem mediu, simplesmente botou a máscara, deu algumas respiradas e pronto. Operador, quem que vai fazer a intubação em sequência rápida? Não pode ser um residente. Não, tem que ser um residente no final do R3. Tá? Tem que ser uma pessoa que já fez pelo menos 100 intubações e tem que ter um assistente experto para ajudá-lo. Espada alta, ou seja, costas elevadas, 30 graus, posição de rampa, posição olfativa, tá? Mas o operador não está muito bem posicionado. Esse daqui foi bem, tá? Foi com videolaringoscópio logo de cara e tinha um supraglótico de segunda geração a 2 segundos da mão dele, ao alcance da mão. Basta ele fazer assim que ele pegava o supraglótico. Vamos ver um pouquinho pior, tá? Uma sequência rápida muito mal feita. Pré-oxigenação com a máscara não fortemente conectada na cara do paciente, tá? Entrando ar ambiente. Isso significa pré-oxigenação mal feita, por menos de 3 minutos. Está piorando, tá? Eu estou botando uma balinha a mais aqui no tambor do revólver. Só colocou em posição olfativa, mas em DDH. E com um auxiliar, que é uma pessoa qualquer que não sabe o que está acontecendo. Usou laringoscópio convencional. E o supraglótico estava lá no armário, lá longe. Tá? Agora, a pior possível, intubação tipo tentativa de assassinato, tá? Sem pré-oxigenar, com um operador que não intubou 100 vezes, tá? Sem um auxiliar, em decúbito dorsal, sem posição olfativa, laringoscópio sem fio-guia e sem bugie. Tá? Ou seja, essa daqui é a pior possível, que eu quero que vocês nem pensem em fazer isso daqui. Eu quero que vocês esvaziem a câmera do revólver para fazer a roleta russa. Então, nós já falamos nos conceitos que são muito bem
arraigados na literatura. Pesar risco e benefício entre a intubação antes da indução e a sequência rápida, e posicionamento adequado nós vamos falar agora. Tá? A posição de rampa, ou seja, 30 graus de elevação, ela não é só útil para evitar a regurgitação, ela é útil em todos os pacientes. Nos obesos, ela é fundamental para alinhar os eixos, mas em todos os outros pacientes ela se beneficia. Ou seja, DDH, decúbito dorsal horizontal, é uma posição muito boa para o patologista fazer a autópsia. Só. Tá? Para anestesista não existe. Tá? Por quê? Existem várias razões. A evitar a regurgitação é uma delas, mas a pré-oxigenação feita em 30 graus coloca uma maior porção de parênquima pulmonar na zona 2 de oeste, que é a zona que ventila bem e perfunde bem, uma máxima troca gasosa. Então, a pré-oxigenação, por pelo menos 3 minutos, com oxigênio puro, com a máscara bem acoplada, eu falei bem acoplada, e digo bem acoplada, a la cara del paciente, ou seja, muito bem acoplada, sem entrar ar ambiente, na posição de 30 graus, onde tem a máxima zona 2 de oeste no pulmão, favorecendo a melhor troca gasosa, para fazer com que a pré-oxigenação seja perfeita. Aumento da capacidade residual funcional pela elevação do dorso, abaixamento do diafragma, menos pressão abdominal e, naturalmente, menor possibilidade de regurgitação, porque a gravidade está a seu favor e não contra você. O que você quer com isso? Esticar o seu tempo seguro de apneia. Quanto maior o tempo seguro de apneia, melhor para você, melhor para o seu doente. Os pacientes obesos, as grávidas, elas têm um tempo seguro de apneia muito curto, tá? Os pacientes com pneumopatia têm um tempo seguro de apneia muito curto, mas mesmo esses se beneficiam de serem colocados em rampa, tá? Com 30 graus de elevação e não em DDH. Então, a partir de amanhã, a partir de hoje, nunca mais vocês vão induzir doente nenhum em DDH. DDH é errado, tá? Erro médico. Se você até hoje induziu o paciente em DDH sem botar na posição olfativa, nunca mais faça isso, porque é errado. Não é o Marcelo que está dizendo isso, é toda a literatura mundial. DDH, errado. 30 graus para todo mundo. Tá? Se você não tiver esse elevador, esse troop pillow, você pode simplesmente usar os bons e velhos lençóis. Veja como melhora você tem que colocar o eixo do ouvido em posição reta com o externo, para facilitar a sua ventilação e a sua intubação. Então, decúbito dorsal, errado, decúbito elevado, correto. Eu tenho uma carrada de literatura para provar que a pré-oxigenação é mais eficiente com elevação de 30 graus do decúbito. Tá? Olha o que a gente quer fazer. A gente quer esticar o tempo seguro de apneia. É muito melhor que você tenha 8 minutos, 10 minutos para entubar o doente, antes de cair a saturação para baixo de 90, do que você tenha apenas 2 minutos para fazer isso. Tá? Então, para todos os pacientes, é humano, 30 graus. Vai para autópsia? Pode ser DDH. Rampa para todo mundo. Tá? 30 graus e olfativa. Melhora a PO2, diminui a telectasia, posicionamento em proclive sempre, sempre. Próximo passo é, enquanto você vai fazer a sua laringoscopia, você vai ofertar oxigênio pelo nariz ou pela boca. Tá? Essa daqui seria a posição que eu vou chegar no fim da palestra, que eu quero que todos vocês adotem. 30 graus, pré-oxigenação até ETO2 de 90 e todo o equipamento de resgate ao alcance da mão. Tá? Aqui, a 2 segundos da sua mão aqui, e não lá na gaveta da enfermeira. E não esquecer que para o operador, para a pessoa que vai entubar, um instrumento de altíssima tecnologia chamado escadinha. Porque, pelo menos para pessoas da minha altura, se eu não subir numa escadinha, o meu estômago não fica na altura da cabeça do paciente. E significa que eu não vou estar otimamente posicionado. Então,
Não esqueça de posicionar o operador também, não só o doente. Tá? Posição ideal para o operador e para o doente. Veja na ressonância magnética aqui, como simplesmente a colocação em rampa já melhora a disposição dos eixos para você fazer a laringoscopia. Há sábanas em todo o hospital. Existe lençol em qualquer hospital. Não existe hospital que não tenha lençol. Não há desculpa para você não colocar o paciente em rampa. Tá? Então, nós já falamos desses 2 pontos. Pré-oxigenação é fundamental e existem laringoscopias fáceis, que nós chamaríamos de Cook 1, que você vê com facilidade, um Cormac-Lehane que você vê a glote. Existem laringoscopias restritas, existem laringoscopias impossíveis. Tá? Existem, qual que é a causa mais comum? Qual é a causa mais comum da laringoscopia ser restrita? É você. Tá? É você que não posicionou você e o paciente direito. Mas existem pacientes que, mesmo posicionados, vão ter intubação difícil e laringoscopia restrita. Mas se você colocar todos os pacientes em rampa e olfativa, você vai diminuir o número de vias aéreas difíceis que você vai encontrar. E se o paciente não te permite fazer a pré-oxigenação? E se o paciente é agitado, o paciente é fóbico, o paciente não deixa você colocar a máscara para fazer a pré-oxigenação? O que você vai fazer? Você vai omitir a pré-oxigenação? Não, nunca. Tá? Nunca abra mão da pré-oxigenação, da desnitrogenação. Quando você induzir, não tem que ter nenhuma molécula de nitrogênio no pulmão. Tem que ter sido lavado e trocado por oxigênio. A capacidade residual funcional tem que estar completamente tomada por oxigênio. O único gás que você pode permitir que exista dentro do alvéolo, além do oxigênio, é CO2 e água. Tá? Aí você vai pegar o seu laringoscópio. É isso que você faz na sua indução tradicional. Você dá oxigênio, seda, ventila, paralisa e entuba. Bem, mas e se não for possível você dar oxigênio antes? Você faz a sequência retardada. Tá? Se a pré-oxigenação estiver prejudicada por falta de colaboração do paciente, a intubação em sequência rápida está contraindicada. Ponto. Faça outra coisa. Substitua por indução em sequência atrasada. Eu sei que vai ter gente que vai falar, eu não posso entubar acordado? Tem, se você não consegue colaboração nem para colocar a máscara, imagina para entubar acordado. E não dá para fazer intubação antes da indução, ou seja, intubação acordada, se não tiver colaboração do paciente. Então, se você não consegue pré-oxigenar, substitua por uma indução em sequência atrasada. O que é indução em sequência atrasada? É a pré-oxigenação sob ação farmacológica de ketamina. E tem que ser ketamina, porque a ketamina mantém o paciente respirando. Eu sei que vai ter alguém que vai falar, puxa vida, mas o paciente tem risco de aspiração. Você deixar o paciente dissociando com o estômago cheio, não é perigoso dele vomitar ou regurgitar e aspirar? A resposta é claro que é. Tá? Só que o risco de regurgitação é muito menos importante que o risco da hipóxia caso você induza sem pré-oxigenação. Então, é muito mais importante você prevenir o risco da hipóxia por falta de pré-oxigenação do que o potencial risco de aspiração no período de dissociação. Mas é arriscado. Eu sei que é arriscado, mas essa é uma situação arriscada. A melhor resposta que nós temos para o paciente que não permite a pré-oxigenação ainda é essa. Não é uma resposta maravilhosa, mas é o que tem para hoje. Tá? Então, apesar de existir um risco de aspiração enquanto o paciente está dissociando, esse risco é menos importante do que o risco de você sair correndo e fazer uma sequência rápida sem pré-oxigenar adequadamente. Porque se você não intubou, você vai cair na situação de dessaturação extrema. E como é que faz a sequência atrasada? Você tenta primeiro colocar a máscara. Não conseguiu porque o paciente não te permite. Você faz uma injeção lenta de por volta de 1 miligrama por quilo de ketamina.
Se for a ketamina moderna brasileira, que é o isômero S+, que é o isômero que só faz aquilo que você quer, não é uma mistura racêmica dos dois isômeros, você pode fazer meio miligrama por quilo. Injeção lenta para que não haja diminuição da frequência respiratória. O paciente vai dissociar, enquanto ele estiver dissociando, você vai pré-oxigenar e depois você segue com o seu plano de sequência rápida do jeito que você ia fazer mesmo. Mas você conseguiu pré-oxigenar. Então, se for ketamina racêmica, é 1 miligrama por quilo. Se for ketamina a moderna brasileira, é meio miligrama por quilo. Tenta colocar a máscara de novo, pré-oxigena e segue com a sua indução em sequência rápida como você tinha planejado. Tá? Pré-oxigenação, importantíssimo. Per-oxigenação, ou seja, enquanto você estiver fazendo a sua laringoscopia, você vai estar oferecendo oxigênio para o paciente. A maneira mais prática de fazer isso é uma cânula nasal com 15 litros por minuto de oxigênio no nariz. É a técnica chamada NO-DESCAT, Nasal Oxygen During Efforts to Secure a Tube. Isso é uma coisa de custo praticamente zero e com benefício muito grande. E não existe nenhum lugar do mundo que você não possa fazer isso. Não adianta falar, ah, mas eu sou pobre, eu venho do deserto do Atacama, eu venho de Chiapas, eu venho de Capão Redondo. Você tem um catéter nasal de oxigênio. Então, se você não tiver uma cânula de alto fluxo, pelo menos um catéter nasal de oxigênio você tem. E existe literatura extensa, tá? Aqui é só um exemplo de um trabalho desse ano, tá? A oxigenação apneica é efetiva para estender o tempo seguro de apneia e evitar a hipóxia na intubação em sequência rápida. Você deve fazer isso em todos os casos de sequência rápida. Aliás, eu faço isso em todos os casos. Em 100% dos casos, eu ponho o catéter nasal. A hora que eu estou pegando o laringoscópio, eu já estou com 15 litros de oxigênio por minuto, justamente para encher a hipofaringe de oxigênio. Porque nós consumimos mais oxigênio do que nós produzimos de CO2. E essa falta de gás que existe no alvéolo puxa gás do bronquíolo, que puxa gás da traqueia, que puxa gás da hipofaringe. Essa é o racional da oxigenação apneica. Eu sei que vocês vão falar, ah, mas o melhor jeito é eu fazer uma cânula nasal de alto fluxo com 70 litros por minuto, umidificado e aquecido, e eu estico o tempo seguro de apneia por um tempo bastante prolongado. Eu sei, isso é verdade. Infelizmente, eu não tenho esse aparelho. Se eu tivesse, eu usaria. Enquanto você não tiver aquele aparelho, você pode usar qualquer desses métodos para dar oxigênio enquanto você está fazendo a laringoscopia. Um catéter nasal desses, que custa 10 centavos, com alto fluxo, quer dizer 15 litros por minuto, uma cânula na boca mesmo, uma máscara supernova no nariz, qualquer método que ofereça oxigênio enquanto você faz a laringoscopia. O melhor deles é o alto fluxo, 70 litros umidificado e aquecido. Enfiar uma cânula uma mangueirinha de oxigênio na boca com 15 litros por minuto, tá bom, é bom. Cânula nasal, tá bom. Não fazer nada é o pior possível. Tá? Então, per-oxigenação em todos os casos. Eu já falei em risco-benefício, em posicionamento, em pré-oxigenação, em per-oxigenação, e o primeiro intento tem que ser o melhor possível. Tá? Paciente bem posicionado, operador bem posicionado e todo o mecanismo de resgate ao alcance da mão. A partir de agora, tá? Não esquecer de posicionar o operador. A partir de agora, vamos para aquilo que é controverso. A partir de agora, eu vou falar conceitos que não são 100% embasados na literatura, mas que têm bastante literatura de apoio. A partir de agora, eu vou falar pontos controvertidos. Quais são os pontos controvertidos que eu vou falar? Na minha cabeça, e em uma boa parte da literatura, o laringoscópio direto não deve ser usado, eu acho que para intubação nenhuma, mas para intubação em sequência rápida, em especial, de maneira nenhuma. Pegou o videolaringoscópio, pegou a lambreguia, pegou o fio guia, o estilete,
ou pegou o buge na primeira tentativa. Nada de fazer, primeiro vou tentar entubar sem guia para depois ver que eu não consegui e vou botar o guia. Tá? Vai que eu consiga sem o guia. Para quê? Você quer economizar o uso de um guia? Pelo amor de Deus, você está apostando a vida do paciente. Outro ponto controverso, essa regra de não ventilar na intubação em sequência rápida, eu acho que é um erro. Tá? E eu vou defender essa posição com a literatura que eu tenho. Eu defendo uma ventilação suave. E eu vou botar em xeque a tão falada manobra de Selig ou pressão cricoide. Então, a partir de agora, nós vamos para a controvérsia, vamos para prós e contras. Até agora, o que eu falei é firmemente estabelecido na literatura. Daqui para frente, eu botei esses emojis justamente porque tudo que tem emoji vai ter discussão. Tá? Então, vamos para a briga. Eu acho que não existe mais motivo para usar esse aparelho de 1943 chamado laringoscópio de Macintosh, nem o de 1941 laringoscópio de Miller, para nenhum paciente. Mas na sequência rápida, menos ainda. Porque num paciente normal, eu posso me dar o luxo de entubar o esôfago, de errar, de não conseguir fazer uma laringoscopia adequada, e aí falar, olha, realmente esse caso é difícil, eu vou trocar. Na sequência rápida, não. É bala de sniper. Eu tenho que acertar. Quando eu indico uma sequência rápida, eu assumo o compromisso de ter sucesso na primeira tentativa. Então, não existe mais espaço para um instrumento de 1943. Nós estamos em 2022. Eu falo que quem tem um laringoscópio tem uma bicicleta. Tá? Agora, quem tem um videolaringoscópio tem um carro. E você há de convir que, mesmo com um carrinho popular, você vai mais longe do que com uma bicicleta. Existe no mercado uma multiplicidade de modelos de videolaringoscópio. Tá? Se você der simplesmente um Google, você vai ver quantos tipos de videolaringoscópio você tem. E aí eu pergunto, alguém está vendo a figura de um cachorro nessa tela? Tudo isso é cachorro. Mas esse daqui é igual àquele ali? Não, são modelos diferentes de cachorro. Videolaringoscópio é a mesma coisa. Eu dei simplesmente um Google, escrevi videolaringoscópio. Olha o que apareceu de coisa diferente aqui na tela. Então, são múltiplos modelos. Basicamente, eles se dividem em canulados e não canulados. Basicamente, eles se dividem em hiperanulados ou Macintosh Light. Ese era uno que no está, pero están todos confirmados, porque no tengo en la tabla del CCA. Mas é importante que o anestesista seja proficiente no uso dele. Mesmo que você use uma lâmina de Macintosh, não é possível você achar que a visão é a mesma com uma lâmina de Macintosh e com um videolaringoscópio. Tá? O videolaringoscópio sempre vai te dar uma visão muito melhor. Mais magnificação, mais iluminação, desenho de lâmina melhor, sem distração. E dessa dezena de modelos que existe, existe inclusive modelo de videolaringoscópio com lâmina articulada. Eu tenho uma opinião muito ruim da lâmina articulada para a laringoscopia direta. Eu acho que a lâmina articulada para a laringoscopia direta não acrescenta nada, além de trauma para a base da língua. Mas com uma visão indireta, ela sim pode acrescentar bastante coisa. O que é essa tela? Essa tela eu copiei do algoritmo da ASA de 2022. Para transformar toda essa linguagem em uma coisa mais fácil, mais palatável, mais pictórica, eu resumi tudo isso que está escrito aqui, que é a pesquisa do time que fez o algoritmo da ASA de 2022 sobre videolaringoscópio, em figurinhas. Tá? Em suma, é o seguinte, videolaringoscópio não canulado tem uma performance muito superior ao laringoscópio direto. Videolaringoscópio canulado também tem uma performance superior em relação ao laringoscópio direto. O canulado e o não canulado têm mais ou menos a mesma incidência de sucesso. E o videolaringoscópio
iguala com o endoscópio flexível no quesito intubação antes da indução. O índice de sucesso é o mesmo. Quando o operador é experto, a superioridade do videolaringoscópio sobre o laringoscópio direto não é tão evidente. Mas quando a via aérea é difícil, mesmo para o experto, o videolaringoscópio é muito superior ao direto. Para o inexperiente, aí praticamente você equivale o inexperiente com o videolaringoscópio com o experiente com o laringoscópio direto. E o videolaringoscópio com a lâmina comum de Macintosh também é superior ao laringoscópio direto na intubação fácil. Agora, não adianta querer botar uma lâmina hiperangulada se a intubação for fácil, tá? Porque aí, na intubação fácil, tem que ser lâmina de Macintosh mesmo, porque a lâmina hiperangulada pode até atrapalhar. A lâmina hiperangulada só acrescenta vantagem na intubação difícil, tanto com o operador experto quanto com o operador inexperiente. Então, videolaringoscópio, seja canulado, seja não canulado, é superior ao laringoscópio direto. É superior em visão da glote, intubação na primeira tentativa, ausência de intubação esofágica, e até em tempo de intubação. Tempo de intubação pode não ser verdade, mas isso é uma coisa que não é importante. E hoje em dia nós temos esses videolaringoscópios muito baratos de impressão em 3D, com essa câmerazinha. Vocês estão me vendo as custas dessa câmerazinha. Essa câmera que eu estou usando, que vocês estão vendo no meu rosto, é exatamente essa daqui, tá? Que eu uso no videolaringoscópio. Tá? E olha a qualidade da imagem. Essa mão que vocês estão vendo aqui é a minha. Esse telefone que vocês estão vendo aqui é o que eu uso no dia a dia. Tá? Então, olha a qualidade da imagem que dá esse videolaringoscópio que custa $50. Então, não. O preço não é mais uma desculpa aceitável para que você continue usando um laringoscópio convencional. Você pode falar, não, eu vou continuar usando um laringoscópio convencional porque eu sou teimoso, porque eu sou velho, porque eu sou antiquado, porque eu sou, até certo ponto, resistente à inovação, eu sou ignorante. Mas não existe a possibilidade de você falar, não, eu sou pobre, eu não posso comprar um videolaringoscópio. Porque se você não consegue comprar um laringoscópio de $50, está na hora de você largar a profissão e vai fazer outra coisa. Porque é muito barato para você falar que é o custo que está te impedindo. Não, não se justifica pelo custo mais. Tá? O videolaringoscópio revolucionou o manejo da via aérea. Antigamente você tinha dois extremos, o laringoscópio direto e o endoscópio flexível, que era o gold standard para via aérea difícil. Hoje isso não é mais verdade. Tá? O videolaringoscópio está ocupando cada vez mais o espaço que era ocupado pelo endoscópio flexível. Eu sei que existem casos em que só o endoscópio flexível resolve, tá? Mas na imensa maioria do pequeno mundo da via aérea difícil, o videolaringoscópio costuma resolver. Por que que o videolaringoscópio sempre é melhor do que o laringoscópio direto? Olha a iluminação, tá? Olha a iluminação que faz, e olha que esse laringoscópio da fotografia, que eu peguei da palestra do Dr. Covas, ainda é um de linha verde, que é o que tem iluminação de LED, que é melhor, tá? Mesmo o melhor laringoscópio direto, ainda é muito inferior em iluminação, em quantidade de lux que você coloca dentro da boca. Lux é a medida de iluminação, eu não sei exatamente qual que é o parâmetro físico, mas se chama lux. O número de lux que você coloca na boca com um videolaringoscópio é muito superior, ou seja, você ilumina muito melhor. O desenho da lâmina é mais adequado e você magnifica, a imagem é maior e não tem distração. Tá? Então, mesmo com uma lâmina de videolaringoscópio tipo Macintosh, a sua visão sempre será melhor do que a visão de um Macintosh tradicional. E, naturalmente, associar o uso do bougie, porque não é mais uma coisa para uso tátil, tá? E passou a ser para uso visual. E se você estiver usando um videolaringoscópio hiperangulado, precisa entortar o bougie na forma de J, na forma de cabo de guarda-chuva.
Não dá para usar o buggy como ele veio da embalagem. Então, essa é uma das teses que eu quero defender. Não mais usar laringoscópio direto, principalmente na intubação em sequência rápida, porque você não pode errar. Tá? Use o videolaringoscópio e, se preciso, o buggy, porque o casal perfeito é o buggy e o videolaringoscópio, a pareja perfeita. Tá? Casal perfeito, casal 20. Lembra que se você pegou um videolaringoscópio com lâmina hiperangulada, você precisa hiperangular o seu buggy também, porque não adianta nada você ver e não conseguir entubar. Você tem que ver e entubar. Então, pegou o videolaringoscópio, pegou alambre guia, pegou estilete guia. Tá? Não dá para pegar o tubo normal do jeito que você... Aliás, eu não pego tubo sem estilete guia para nenhuma situação. Tá? Lembrar que o buggy tem memória, tá? E eu recomendo fortemente que vocês vejam essa palestra do Dr. Kovacs, que está aqui, que é espetacular essa palestra dele no YouTube, que o buggy tem memória. Então, você entorta o buggy manualmente e imediatamente vai fazer a sua videolaringoscopia. Vou chamar a atenção que vocês estão indicando uma sequência rápida e continue indicando a sua sequência rápida com o mesmo critério que vocês tinham antes de pegar o videolaringoscópio. Ou seja, pegou não é porque você tem um videolaringoscópio que você pode achar que você pode fazer sequência rápida em qualquer pessoa. Tem preditor de intubação difícil? Tem preditor de ventilação difícil? Não faz sequência rápida, faz acordado. Tá? Não é porque você tem o videolaringoscópio que você pode se dar o luxo de querer fazer sequência rápida em todo mundo. Ele que não. Tá? Para fazer uma sequência rápida em quem tem intubação difícil, você precisa ter essa carteirinha aqui. Tá? Para fazer uma sequência rápida, quando você sabe que tem uma intubação difícil, você tem que ter a carteirinha de licença para matar. Agora, para intubar um paciente de intubação difícil, você tem que ter essa carteirinha aqui, de médico. Tá? Videolaringoscópio é muito bom, mas não é a panaceia. Eu vou falar muito rápido de farmacologia de intubação em sequência rápida, e só para falar o seguinte, que tem que ser opiáceo de ação curta, tá? de latência curta. Tá? Não é uma situação que você pode esperar o tempo de latência de droga que demora para agir. Então, em hipótese nenhuma, você vai usar um relaxante como o cisatracúlio, por exemplo. Tá? Em hipótese nenhuma, você vai usar um sulfentanil na sequência rápida, porque vai levar 5 minutos para funcionar. Você precisa de uma coisa que funcione imediatamente. Tá? A minha opção é pelotomidato, mesmo em paciente bom, tá? Porque não existe titulação. Você vai dar uma dose supramáxima para todo mundo, porque você vai rapidamente querer que perca a consciência. Então, o primeiro ponto que é controverso, eu já falei que é abandonar o laringoscópio direto na sequência rápida, usar só videolaringoscópio. Eu estou supondo que todo mundo já é proficiente no uso do videolaringoscópio. Se você não é, torne-se. Aprenda. Tá? Uma grande mentira é dizer que a melhor técnica é a técnica que a pessoa faz bem e está acostumada. Isso é condescendência com o ignorante. Se eu falar que a melhor técnica é a técnica que eu estou bem acostumado, e eu vou falar o seguinte, então eu vou fazer bloqueio de plexo braquial sem ultrassom, só pela anatomia, porque eu estou acostumado a fazer isso. Está errado. Aprenda a fazer com ultrassom e você vai fazer a melhor técnica. A melhor técnica é a melhor técnica. Não é aquela que você aprendeu há 20 anos atrás. Ah, mas há 30 anos eu faço assim. Há 30 anos você faz assim porque há 30 anos era o que tinha. Agora tem coisa melhor. Tá? Não tem cabimento alguém, hoje em dia, querer passar um acesso central sem ultrassom. Isso é um crime. Tá? Não existe justificativa. Não adianta o indivíduo falar, mas a melhor técnica é a técnica que eu estou acostumado. Eu estou acostumado a passar acesso central só pela anatomia. Se você faz isso, você vai morrer ignorante. Tá? Se a melhor técnica é a melhor técnica, não é a que você está acostumado. Tá? Bem, vamos para o segundo ponto polêmico. Ventilação suave, com baixa pressão, no intervalo de tempo entre você ter injetado as suas drogas e pegar o laringoscópio.
E aqui vai uma atenção. Existe um tempo de latência das drogas. Você não deve injetar e imediatamente pegar o laringoscópio. Controle a sua ansiedade. Espere pelo menos 50, 60 segundos, porque senão você vai provocar um reflexo de náusea e vômito, você vai provocar a regurgitação, porque você acabou de injetar a sua droga, a droga ainda nem chegou no pulmão e você já está pegando o laringoscópio, enfiando na boca e o paciente vai reagir. Não, 50, 60 segundos é o preço que você paga por estar fazendo uma sequência rápida. Na sequência rápida, você paga o preço de ter o paciente inconsciente por pelo menos 60 segundos com a glote desprotegida. É o risco de aspiração inerente à técnica. Não tem como sair disso. Tá? Então, o que eu quero propor para vocês? Em vez de ficar esses 60 segundos olhando para o teto e torcendo, rezando para que não haja uma regurgitação, simplesmente ventile com baixa pressão. Eu tenho certeza que isso vai ser polêmico. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar: ah, mas você não pode distender o estômago, não é perigoso? É menos perigoso do que você deixar o paciente em apneia, principalmente se ele não tiver uma reserva respiratória boa. Tá? Ah, mas eu pré-oxigenei para quê? Tá, tem gente que mesmo você pré-oxigenando maximamente, ainda assim cai a saturação rapidamente. E eu não estou falando isso só da minha cabeça, tá? Existem várias revisões, eu tenho literatura atrás de mim respaldando essa posição de fazer uma ventilação com máscara de baixa pressão enquanto as drogas agem, tá? Olha, eu tenho literatura que me ajuda, tá? Eu não estou inventando isso, tá? Olha o que o UpToDate fala, tá? O UpToDate é uma referência de guias para as coisas modernas. Gentle ventilation, tá? Se o paciente não vai tolerar a apneia, ventile com um pequeno volume corrente, com baixa pressão, em proclive, para evitar a regurgitação, mas eu não me considero confortável em deixar o paciente sem nenhuma reserva, simplesmente com a máscara parado e esperar esses 60 segundos. Eu prefiro gastar esses 60 segundos com uma ventilação leve, suave, sem fazer pressão. Ah, mas existe o risco de regurgitação quando você pode distender o estômago. Tem gente que põe o ultrassom no estômago e vê que existe distensão com a ventilação. Existe um risco? Existe. Mas, mais uma vez eu digo, o risco da regurgitação é menos importante que o risco da hipóxia. Agora, se você acredita nesse mito da não ventilação, você vai ter que não acreditar no próximo mito, que é a pressão cricoide. Eu chamo a atenção que o maior risco da intubação em sequência rápida não é a aspiração, é a anóxia por falta de intubação. E, finalmente, o mito da manobra de Selig. Tá? A manobra de Selig, ou compressão cricoide, foi descrita em 1961. Ou seja, um ano depois que eu nasci, foi descrita. Uma coisa velha desse tanto, é impressionante que ainda persista até hoje. E, praticamente, em todo o Congresso de Via Aérea, existe discussão da efetividade e se faz ou não faz a manobra de Selig. Tá? E eu vou dar aqui a minha opinião sobre a manobra de Selig, sobre a compressão cricoide, que, com certeza, eu tenho certeza que vai explodir no chat gente falando coisas contra o que eu estou falando. E é justamente para isso que eu estou falando, para a gente discutir e eu poder defender o meu ponto de vista. Eu vou aproveitar que esse filme é em espanhol e vou explicar para vocês o que é manobra de Selig. Sobre la cuarta vértebra cervical. Para ello, el cricoides gira su eje arrastrando al resto de la laringe y alterando su posición. Puede o no impedir la aspiración de vómitos y la insofación gástrica. Se precisa una fuerza de 30 newtons para su realización. La maniobra atrás, centrado arriba, consiste en presionar el macizo laringe. Es una maniobra instintiva, pero que hay que entrenar. El 90% de la fuerza se hace sobre la carpeta tiroidea. Por el contrario, Marcelo, se escucha, no sé si le puede aumentar el volumen al video.
el tránsito de surfacto. La maniobra de serie desplaza toda la laringe y puede mejorar la. Sin embargo, dificulta la intubación, así como la colocación. Como vemos, el esófago no se encuentra con exactitud en el eje antero-posterior. Ante la compresión, es probable que se desplace a la izquierda. Ello en vídeo enseñado. Eu botei esse filme em espanhol justamente porque a audiência é hispânica. E me parece adequado mostrar que existe o CELIC, que é a compressão cricoide, e o BURP, que é backward, upward, rightward pressure, ou seja, pressão para cima, para a direita da cartilagem tireoide. Tá? A pressão cricoide, ou a manobra de CELIC, não garante a ausência de aspiração, mas garante que vai ser mais difícil a sua intubação. E dificulta a insuflação com uma ventilação de baixa pressão, a insuflação do estômago com baixa pressão de ventilação. Já a BURP facilita a intubação. O que eu recomendo? Eu recomendo fazer CELIC para ventilar com baixa pressão. E no momento em que eu pego o vídeo laringoscópio, eu transformo esse CELIC numa BURP. Eu tenho uma profusão de literatura falando bem e falando mal da pressão cricoide. Mas a pressão cricoide não é, nem de longe, uma unanimidade na comunidade de via aérea. Tá? Quem apontar o celular para esse código QWERTY, automaticamente baixa o trabalho. Então, eu vou mostrar alguns, né? Se alguém quiser a referência depois, basta apontar o celular para esse QR Code. Né? Agora, se a manobra de CELIC não é efetiva para impedir que um líquido regurgitado volte do estômago para a boca, ela é efetiva, e ela é efetiva com medida de ultrassom gástrico para impedir que o gás que você insufla o pulmão com uma ventilação delicada vá para o estômago. Então, se você acredita que você não pode ventilar, você não pode acreditar na manobra de CELIC. Se você acredita que você pode ventilar, confie que a CELIC vai te ajudar a não distender o estômago. Tá? Tudo isso que eu estou falando tem literatura que me assessora e que me permite dizer que a manobra de CELIC está longe de ser uma garantia. Tá? E que tem várias publicações de revisão dizendo que ela deve ser abandonada. Inclusive, ela é usada no Reino Unido, mas em todos os outros países da Europa, o guideline alemão, por exemplo, não suporta o uso dela, pelo contrário, contraindica. Os escandinavos também. Tá? E mesmo os ingleses que gostam da manobra de CELIC falam que, quando ela é usada, se é feita a laringoscopia, ela tem que ser imediatamente abandonada para melhorar a laringoscopia. Ou seja, ela serve para atrapalhar. E esse daqui é o trabalho que realmente põe o último prego no caixão da manobra de CELIC. Tá? É um trabalho de grande amostra, de muitos pacientes. É um trabalho recente, 2018, e que mostra que a manobra de CELIC feita de verdade, ou feita de mentirinha, que é essa sham maneuver, ou seja, feita de araque, feita de maneira falsa, uma não é inferior à outra. Só que, para intubar, quando faz a manobra de CELIC de verdade é mais difícil, teve maior falha de intubação quando faz a compressão de verdade. Então, esse é o último prego do caixão para a compressão cricoide e para a manobra de CELIC. E o que eu vejo que é a não inferioridade. Tá? Com tudo isso, o que eu recomendo? Tá? Veja outra aqui, American College Emergency Physician. Se você coloca a mão do assistente no pescoço, é simplesmente para fazer uma BURP e não para fazer um CELIC. Tá? Então, o que eu recomendo? Tá? Uma vez que a manobra de CELIC não protege contra a aspiração, mas certamente piora a sua laringoscopia, seja por laringoscopia direta para quem usa ainda, ou com vídeo, o que eu recomendo? Só para ninguém falar, mas você não tomou o cuidado, para mim a defesa é legal. Eu minto. Tá? Eu ponho a mão do assistente na
tireoide em vez de botar na cricoide e falo em voz alta e clara. Faça a manobra de Selig e simulo com ele uma burpe. Tá? Se eu tiver um anestesista muito bem treinado e concordante comigo, eu até falo, começa com Selig e passa para burpe assim que eu pegar o laringoscópio. Tá? É o que eu chamo do burpe disfarçado de Selig. Tá? Então, eu não recomendo a manobra de Selig para o momento de intubação, eu recomendo até para a ventilação de baixa pressão. Mas no momento da intubação, transforma numa burpe. Com isso, nós estamos chegando no fim da nossa conversa. Tá? Eu quero lembrar vocês a pensar risco e benefício. Tá? Lembra do anjinho, do diabinho. Não, vai intuba de qualquer jeito, que vai dar certo. Até não dá. Tá? Lembra que você tem que deixar todas as câmeras do seu revólver vazias. Tá? Pré-oxigenar, per-oxigenar, posição perfeita do paciente e do operador. Tá? Aplicar o tempo seguro de apneia, aplicar oxigênio enquanto você pega o laringoscópio sempre, tá? Pegou o videolaringoscópio, pegou o bugie também, tá? Pegou o bugie. Se o seu videolaringoscópio é um videolaringoscópio de lâmina hiperangulada, você vai pegar o bugie entortado manualmente. Tá? O bugie não é mais um instrumento tátil, é um instrumento visual, para você ver ele entrar dentro da traqueia. Enquanto você ventila, faz a Selig, pegou o videolaringoscópio na mão, transforma um incômodo Selig em um útil burp. Tá? Eu só vou mostrar esse slide, porque esse é um slide clássico do CTVA. Se você vai intubar antes primeiro intubar e depois vai induzir, você pode usar qualquer um desses instrumentos. Tá? Qualquer um desses instrumentos vai te resolver o problema. Em especial esse daqui, que é o videolaringoscópio. Se você induziu e está numa situação em que você ventila, mas não intuba, você pode continuar usando todos esses instrumentos e mais esses aqui. Tá? Porque você está ventilando, você pode fazer, você tem tempo. Agora, se por acaso você caiu numa situação, não ventilo e não intubo, você só tem 3 respostas corretas. Que é o supraglótico, não deu certo. Um supraglótico de outra família, de inserção esofágica, não deu certo. Independente da saturação, cricotirestomia. Esse é o algoritmo do CTVA, que é concluente com o vórtice. Então, para finalizar, posicionamento, pré-oxigenação, você vai ter ao alcance da sua mão, de preferência, 2 modelos de videolaringoscópio, 2 modelos, um canulado e outro não canulado, pelo menos 3 modelos de supraglótico ao alcance da sua mão, tá? E o seu tubo já vai estar montado e você vai estar maximamente posicionado, você também com a cabeça à altura do seu estômago. Tá? E não esquecer do no desat. Bem, eu fiz tudo isso certo. Eu fiz tudo o que você falou. Usei o videolaringoscópio, fui com bugie, mas ainda assim eu não consegui, não deu certo. O que eu vou fazer? Qual que é o meu resgate? Você nem tira o laringoscópio da boca. Deixa cair o tubo no chão e já pega o seu supraglótico de segunda geração, introduz, ventila, drena o estômago, pega o endoscópio e intuba por dentro do seu supraglótico de segunda geração. Por isso que eu falo que você tem que ter pelo menos 2 modelos de supraglótico de segunda geração ao alcance da sua mão quando você vai induzir uma sequência rápida. Tá? De preferência, 2 modelos, tá? Porque às vezes um dá certo e outro não dá. Idealmente, 2 modelos desse tipo da macrolaríngea e um do tubularíngeo. Tudo isso ao alcance da sua mão, porque você não pode se dar o luxo de ventilar liberalmente o paciente. Com o supraglótico de segunda geração, você minimiza a possibilidade de aspiração. Basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fantástico. Muchas gracias, Marcelo. Eu tenho certeza que vai ter bastante questionamento dos pontos polêmicos que eu falei. Fantástico. ¿Podremos dejar de compartir tu pantalla, creo, o no?
deixa eu ver como é que eu faço aqui. Mientras tanto, quisiera, nos han escrito acerca del uso de cánulas de alto flujo para aumentar el tiempo de apnea, pero eso ya está respondido. Acerca del uso del videolaringoscopio, que el doctor Claudio Muñoz habla acerca de que podría ser un elemento distractor, especialmente para quienes no tienen experiencia en usarlo. Y la verdad es que yo creo que también hay una, no sé qué opinas tú, Marcelo, pero es muy importante el entrenamiento en el uso del videolaringoscopio, porque las técnicas de intubación no son iguales, no es igual que con la laringoscopía directa. Y muchas veces, aunque hay alguien esté muy entrenado con la laringoscopía directa, puede fallar con el videolaringoscopio justamente por falta de entrenamiento. Eu acredito que faz parte da formação do anestesista ser proficiente no uso do videolaringoscópio. Não existe justificativa para um anestesista não ser proficiente no uso do videolaringoscópio. Hoje em dia, faz parte do treinamento dele. Pronto, consegui parar de compartilhar a tela. Se você não é proficiente no uso do videolaringoscópio, torne-se proficiente no uso do videolaringoscópio. Tá? Não tem cabimento um anestesista ter um iPhone e não ter um videolaringoscópio. Tá? Não existe. Nós estamos em 2022. Não interessa se você mora no Atacama, em Chiapas, em Capão Redondo. É a mesma coisa que o anestesista falar, olha, eu não sou proficiente na peridural ou na RAC, eu só sei fazer geral. Não tem. O anestesista em 2022 tem que ser proficiente no videolaringoscópio. Eu vou mais longe. Eu acho errado ensinar a laringoscopia direta para o R1, porque até ele aprender laringoscopia direta, ele já entubou vários esôfagos que não precisava ter entubado. Ele deveria aprender primeiro com o vídeo e depois, no fim da residência, aprender com o laringoscópio direto. Tá? Não é a mesma... Não passa a habilidade de uma técnica para outra. Amigo, también se puede tomar desde acá, ¿no? Silencio. Sí, fantástico. Solo quería, antes de dar la palabra, porque hay varias personas que están levantando la mano, yo quería recalcar que es muy notable este webinario que hemos tenido el honor y el gusto de escuchar al doctor Marcelo Ramos, porque no ha sido un webinario de intubación secuencia rápida sobre aspiración bronquial, que es la indicación clásica que tenía la intubación en secuencia rápida, sino que ha sido un webinario de intubación en secuencia rápida teniendo como centro la hipoxemia, evitar la hipoxemia. Y eso a mí me parece tremendamente notable. Quiero darle la palabra al doctor Orozco, parece que está levantando la mano en primer término. Si lo puede activar el micrófono, ahí está. ¿Roberto? Hola. Muchísimas gracias, doctor. Excelente su presentación. Quería comentarle, tenemos ya varios años haciendo la inducción de secuencia rápida utilizando bombas de TCI, con una técnica muy particular, donde vamos subiendo titulada muy despacio, pero el paciente sigue ventilando espontáneamente. Esto es para evitar el exceso de profundidad anestésica y sobre todo de los hipnóticos, pues, para no bloquear el tallo encefálico con esas grandes dosis que lleva la inducción en bolo. Y entonces cuando el paciente pierde la conciencia, en ese momento subimos un porcentaje tanto del hipnótico como del remifentanil, se coloca la succinilcolina, se esperan 30 segundos a 1 minuto, y entonces se realiza la intubación, tal como usted lo dice, con videolaringoscopio, con posicionamiento. Nos ha ido muy bien. Y claro, esto es una técnica completamente diferente, la hemos presentado en varios congresos internacionales. Me gustaría muchísimo escuchar su opinión. Eu entendo a preocupação com a repercussão hemodinâmica da sua técnica, então você tem menos repercussão hemodinâmica usando uma bomba-alvo controlada. Não é exatamente aquilo que se faz para... o racional da sequência rápida
é abreviar o tempo de inconsciência enquanto a glote está desprotegida. Particularmente, eu não uso, eu raramente uso Propofol para sequência rápida. Justamente pela razão que o senhor elencou, eu prefiro usar como componente hipnótico o etomidato. Justamente porque a minha dose não é titulada, é uma dose supramáxima. A sua técnica de ir subindo a concentração do alvo controle até perder a consciência é muito mais benigna do ponto de vista cardiovascular do que pegar uma seringa de Propofol e injetar uma quantidade aleatória de Propofol que você sabe que vai tirar a consciência. O único problema é que você tem um tempo maior de inconsciência com a glote desprotegida. Gracias. Pilar. Ahí. Parece que no. Pilar, no sé si puedes activar el micrófono de Pilar, Gabrielita. No, parece que no. Doctor Mandujano. Hola, hola, muy buenos días. Ya en alguna situación a través de los chats hemos comentado realmente lo afortunado que es el doctor de trabajar en un hospital con un alto equipamiento y una alta disponibilidad de recursos. Este es uno de los temas muy controversiales en todos los sentidos, desde la gente que piensa que intubación de secuencia rápida, que es como habitualmente se encuentra en la literatura, es pásale medicamentos al paciente y métele el tubo, que es lo más común verlo en distintas áreas, incluso de atención de urgencias, que es a donde la mayoría de nosotros va a llegar y donde un anestesiólogo que esté entrenado no va a estar presente. Eso es lo común a lo que nos enfrentamos, por lo menos en México. Hay muchas controversias con respecto incluso a los agentes que vamos a utilizar, ya sea rocuronio, sea succinilcolina, y el eterno conflicto entre succinilcolina, rocuronio y cosas que les enseñamos a los residentes, por ejemplo, acá en México. Es muy sencillo. Hace muchos años, con el doctor Alonso Mesa, que tuve la oportunidad de convivir con él, de aprender de él, me hacía una pregunta con respecto al rocuronio, basado en un artículo con experiencia, que era la situación de que, ¿qué me parecía el llegar a tener su Gamadex y usar rocuronio de manera rutinaria? A lo cual yo le decía que el principal problema que veía es que como ya existe algo que quita el rocuronio o el relajante, hemos obviado y hemos dejado de evaluar de manera exhaustiva a los pacientes. Se ha vuelto algo en nuestra propia, en contra de nosotros, ¿sí? El tema es excelente, es un tema que sigue dando para muchas cosas acerca de si laringoscopia convencional, videolaringoscopio. En alguna ocasión le decía al doctor Marcelo que la situación real, por ejemplo, en México es que casi el 70% de los hospitales no tiene acceso a videolaringoscopios. Los médicos asignados a áreas de urgencias, que son los que nos van a atender, no tienen una rotación por los servicios de anestesia como para poderse capacitar en esto. Es un trabajo que además abordar vía aérea difícil prácticamente se ha considerado como algo exclusivo del anestesiólogo. En los cursos que damos con el doctor Marino ya desde hace casi 20 años, una de las cosas primordiales es que si el anestesiólogo debe ser experto, la persona que esté en urgencias, que es quien te va a atender cuando llegues con cualquier procedimiento y que en muchas ocasiones, por ejemplo, en el hospital que yo estoy o que estuve manejando pacientes con heridas por arma de fuego y que no tenían la oportunidad como que de llegar a que vaya el anestesiólogo y él sea el que haga el manejo de la vía aérea, pues la gente que está en las áreas de urgencias tiene que ser mucho más experta que nosotros, porque hay pacientes que a lo mejor no se van a poder suspender o no se van a poder retrasar. Entonces, tenemos que tomar soluciones inmediatas y muchas veces ni siquiera la posibilidad de tener el uso de un buggy. En alguna ocasión, un residente de tercer año de urgencias médicas acudió al servicio para pedirme un buggy, que si le prestaba un buggy, le digo, sí, ¿cómo no? ¿Lo sabes usar? Sí, ya hemos hecho un par de intubaciones.
Lo fui siguiendo. Cuando llegamos a ver la escena donde esos egos de especialidad nos han mantenido en conflicto y decirle, oye, es que no estás haciendo lo mejor. Terminaron por regresarme mi buggy medio de malas, intubando al paciente como ellos consideraban. Era un paciente que no iba a tener yo la oportunidad de verlo porque no estaba en el área quirúrgica, y a pesar de que estaba en ese momento en el área, pues lo más fácil es, muchas gracias doctor, nosotros vamos a seguir con el manejo. Entonces la cuestión de egos es algo muy grande en este tema de inducción, que lo que habitualmente manejamos ahora es inducción e intubación de secuencia rápida. Eso sería realmente el tema que debemos de comenzar a ampliar y diversificar. Hace rato escuchaba al doctor acerca del uso de succinilcolina. Una de las cosas que nosotros hacemos dentro de la preparación, previa evaluación completa del paciente, sobre todo en la parte de ventilación, es la precurarización con el 5 al 10% de un relajante no despolarizante, y posteriormente, esto para muchos parece controversial, porque es que es inducción de secuencia rápida y te vas a tardar 5 minutos, pues eso es lo que lleva la preparación de una buena inducción e intubación de secuencia rápida, 5 minutos. 5 minutos en que haga bien el efecto del remifentanilo, que llegue a la dosis titulable, la dexmetomidina, lo que vayamos a manejar, para que en el momento en que completemos la dosis de relajación, nosotros lo que hemos visto es que utilizando la dosis del 10% de becuronio y después la dosis convencional de succinilcolina, aproximadamente entre 10 a 15 segundos podemos hacer videolaringoscopía o laringoscopía. Si manejamos la dosis, yo a los residentes les tenía prohibido usar su Gamadex, rocuronio, perdón, si primero no habían evaluado bien al paciente y que no fuera una vía aérea difícil en el aspecto de ventilación. Y después, si no se cuenta con el relajante, con el revertidor, con el doctor Mesa platicábamos esa experiencia de que tuvieron una paciente, creo que en Inglaterra, en la que terminaron en una traqueostomía al hacer una reversión incompleta. El usar dosis incompletas de su Gamadex para rocuronio pone en riesgo a un paciente con mucha agitación y todo, y la paciente acabó falleciendo después de una traqueostomía que además se fue retrasando esa toma para poderlo manejar. Las ventajas que hemos visto con la succinilcolina es que dentro de una buena preoxigenación, a veces es el rango en que el paciente comienza a tener sus primeros esfuerzos ventilatorios. Entonces, creo que es un tema muy interesante, muy controversial en muchas cosas, y yo sigo creyendo que el doctor Marcelo es muy afortunado de estar en un hospital que cuenta con una gran cantidad de recursos, a diferencia tal vez de muchos otros países en los que no podemos contar con ellos, ¿no? Y que yo espero que sus médicos de urgencias acudan o tengan una rotación forzosa como parte de la formación a través de servicios de anestesia. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu comentario. Quiero invitarlos a todos a que nos envíen sus comentarios, sus preguntas, y también si nos quieren saludar y nos digan desde dónde nos están viendo. Y desde ya, muchísimas gracias por participar. También, siendo las 11:37 en Chile, les quiero dar las gracias a Valentina y a Elisa, que han sido nuestras traductoras con un desempeño brillante. Así es que, porque ellas ya han terminado su labor, así es que se han quedado unos minutitos más, por los cuales les agradezco mucho, pero su participación tiene un límite. Así que muchísimas gracias, Valentina y Elisa, y nosotros a lo mejor continuaremos con nuestro oportuñol. Quiero darle la palabra al doctor Ricardo Latrop, que es el director del programa de formación de anestesiología de la Universidad Diego Portales. Ricardo, yo creo que ha sido un extraordinario webinario que ha hecho el doctor Marcelo Ramos. Así que me gustaría, por favor, tu comentario al respecto. Me voy a mutear. La verdad, primero que nada, agradecerle al doctor Ramos su excelente presentación. Comparto con Ricardo el énfasis en prevención de la hipoxia, más que a veces de la regurgitación y aspiración pulmonar. Creo que esto ha sido muy educativo para los residentes y muy educativo para muchos de nosotros también. Creo que uno empieza a pensar
la posición del enfermo es relevante en la intubación de secuencia rápida o es relevante en todas las intubaciones. Entonces, la verdad es que hay muchísimas cosas que de este webinar y de esta reunión que encabezó el doctor Ramos, yo creo que ha sido muy relevante para que aprendan nuestros residentes y los residentes de todos los colegas que están participando en esto, y indudablemente hasta yo me siento muy entusiasmado con lo que he aprendido. Muchas cosas uno las ha tenido en la práctica durante muchos años, pero la verdad es que lo que ha hecho el doctor Ramos ha sido ponernos una actualización, ordenarnos el pensamiento, plantearnos situaciones en las cuales utilizar la mejor técnica. Las técnicas van cambiando, van avanzando, la tecnología va avanzando, y eso creo que el doctor Ramos tiene toda la razón en que nosotros tenemos que esforzarnos en realizar el mejor procedimiento. En nombre de la Universidad, de la Facultad de Medicina, del programa de anestesia, doctor Ramos, muchísimas gracias por su presentación, muchísimas gracias por su esfuerzo. Estamos muy agradecidos, creo que ha sido un aporte gigantesco a nuestro grupo de webinarios que tuvimos. Llegamos a tener prácticamente 100 personas conectadas, y evidentemente en nombre de los residentes también, porque la verdad de las cosas es que yo creo que lo que usted nos ha expuesto ha sido una fuente de enseñanza muy relevante. Muchísimas gracias, doctor, y la verdad es que un agrado poder tenerlo con nosotros, y un abrazo para usted y todos los brasileros que han participado con nosotros, también nuestros colegas latinoamericanos y de otros países, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos como universidad de contar con ustedes todos los meses. Y un agradecimiento especial a Ricardo Ustubia, que ha sido un artífice gigantesco de este proceso. Así que la verdad que yo, como jefe del programa, en nombre del programa de anestesia y de la universidad, muchísimas gracias a todos, y especialmente a usted, doctor Ramos. Ok, Ricardo. Y Marcelo, yo creo que va a hablar. Muchas gracias. Ha sido un honor para mí participar. Muchas Gracias, gracias. doctor. Quiero también, que no se me olvide antes de dar la palabra, quiero, como ya estamos en los agradecimientos, agradecerle a Gabriela Ramírez, quien ha sido y va a seguir siendo nuestra nueva webmaster, y ella es primera vez que maneja este webinario, y lo ha hecho fantásticamente, así que yo quiero darle las gracias especiales a ella por su brillante desempeño. Doctor Muñoz, Claudito, tú estabas pidiendo la palabra. Sí. Bueno, primero que todo quería agradecer al doctor Ramos por su brillante exposición. Concuerdo con uno de los doctores que habló previamente, que lo considero bastante afortunado de que cuenta con muchos recursos en su hospital. Si bien estoy de acuerdo con casi todos los puntos que habló, encuentro que son muy aplicables más que nada en contexto pabellón. Yo, por lo menos en el servicio de urgencia, me es difícil conseguir que nos den los recursos para tener un videolaringoscopio, tendría que comprármelo yo, por lo cual agradezco también el dato de estos impresos en 3D que los voy a buscar. Y está el problema, como mencionó uno de los doctores previamente, que muchas veces el personal de urgencia no está capacitado, no tiene rotaciones por pabellón, y están intubando en general una vez al año con suerte, o 2 o 3. Y la posibilidad de que lleguen los anestesiólogos a ayudar a veces no es posible. ¿Me escuchan? Sí, se escucha súper. Ya. Pero tú estabas ahí, Marcelo, Marcelo Ramos. No estás silenciado, doctor Ramos, ahí sí. Sí, lo escucho. Ya. Entonces, creo también, como se mencionó, que es importantísimo para los residentes de urgencia que puedan tener una rotación para tanto aprender a intubar como corresponde, como para aprender a usar todas las herramientas que nos puedan favorecer para el mejor
el mejor outcome del paciente. Eso quería comentar yo, como mi experiencia en la urgencia más que nada. Muchas gracias, Claudio. No sé si Marcelo quería comentar algo al respecto. No, creo que la disponibilidad de los equipamientos es fundamental para que se haga una práctica segura. Solo eso. Aunque yo, como soy mucho más antiguo que Claudio, y soy romántico, sigo usando el laringoscopio directo. Entonces, como la canción de Roberto Carlos, de eso que dice que yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores. Pero sin duda hay que actualizarse a lo que hoy día se está haciendo evidente que es mucho más efectivo. El doctor Raúl Quirino, también desde Brasil, nos quiere aportar algo. Raúl, un agrado. Bom dia, professor Ricardo. Bom dia, professor Marcelo Ramos. Meu nome é Raul. Não sei se estão me escutando, né? Estão me escutando bem? Sim. Não é nenhuma pergunta, é sim um comentário. Primeiramente, agradecer a aula do professor Marcelo Ramos, muito boa. Nos deu muitas informações pertinentes, né? A via aérea segura, a via aérea, o manejo da via aérea corretamente, né? E o que eu achei mais interessante, né, em relação à explanação do professor, é em relação ao uso do videolaringoscópio, realmente, que já, né, em literatura a gente sabe muito bem que a curva de aprendizado é bem menor, né? Então, assim, já na primeira tentativa, assim, o êxito é muito grande, né? Então, realmente, da gente utilizar mais o videolaringoscópio, visto que o videolaringoscópio, a máscara laríngea e o Burge, né, o Frova, são muito importantes para a gente fazer o resgate da via aérea, realmente, quando se decide intubar em sequência rápida, né? E evitar um desfecho ruim, como hipoxemia, que é realmente o grande perigo, o grande risco que a gente tem em relação ao manejo da via aérea em sequência rápida. Muito obrigado, professor. Raul, obrigado pelo seu comentário. Eu insisto, quando eu estou com os residentes ou mesmo com os colegas, que algumas coisas estão disponíveis em qualquer lugar. O Dr. Mandujano falou que em alguns lugares do México pode não estar presente o videolaringoscópio em todo lugar. Mas eu tenho certeza que em qualquer lugar do mundo está disponível o posicionamento adequado do doente, tá? Há sábanas em qualquer hospital, tá? Em qualquer hospital, o operador pode subir em cima de uma escadinha para ficar com o estômago do paciente na altura da barriga dele, da cabeça do paciente ao nível do estômago do operador. Em qualquer hospital é possível fazer a per-oxigenação, ou seja, colocar um catéter nasal com 15 litros. Isso é disponível em Chiapas, no Atacama, em Capão Redondo, no melhor hospital de Nova York. Em todo lugar é disponível isso. Tá? Em qualquer hospital é disponível uma boa pré-oxigenação com a máscara bem acoplada. Se você não tem um ETO2, um término expiratório de oxigênio no seu aparelho de anestesia, você dá 3 a 5 minutos de oxigênio puro de pré-oxigenação. Isso é disponível no Atacama, é disponível em Chiapas, é disponível em Capão Redondo. Se você se basear só naquilo que eu falei no começo da apresentação, isso é universal. Não existe um hospital no mundo que você não consiga colocar o paciente a 30 graus, que você não consiga dar um catéter de oxigênio ou um fluxo de oxigênio no nariz e que você não consiga pré-oxigenar completamente. Se você fizer só isso, já melhora muito a perspectiva daquele paciente que você falhou na sua primeira tentativa de intubação.
Se você foi teimoso e ainda quis usar o laringoscópio comum e falhou na sua primeira tentativa de intubação, é muito melhor para o doente que ele tenha mais 7, 8 minutos de saturação acima de 90% do que ele tenha só mais meio minuto de saturação acima de 90%. E isso é universal. Eu acho que é um ponto que a gente tem que se bater, porque depende só do médico, de mais ninguém. Pré-oxigenar, posicionar, se autoposicionar na maneira adequada. Não depende de nada, não depende de equipamento, depende simplesmente do conhecimento do médico. Muchas gracias, Marcelo. Sin duda, y yo creo, y respondiendo un poco a lo que el comentario del doctor Latrobe, de si esto había que hacerlo solamente en los pacientes de urgencia o que tenían estómago lleno o hipoxémicos, la verdad es que mi opinión personal es que hay que hacerlo con todos los pacientes, porque todos los pacientes tienen algún riesgo. El manejo de la vía aérea tiene como característica fundamental la incertidumbre. Uno nunca sabe exactamente con qué se va a encontrar. Por lo tanto, es muy importante tratar de ofrecerle al paciente, y desde el punto de vista de seguridad y también desde el punto de vista ético, la mejor oportunidad para que no tenga daño con el procedimiento que necesita hacérsele para una cirugía o para el manejo de una patología, etc. Creo eso. Estamos recibiendo saludos desde toda Latinoamérica, Marcelo, desde México, desde Argentina, desde Perú. Nos ven realmente desde muchas partes. Solo quiero agradecerte en razón de la hora también, si no estaríamos todo el día hablando de este apasionante tema. Agradecerte, Marcelo, por tu gentileza y tu generosidad de compartir tus conocimientos y tus puntos de vista, que yo, créeme que los comparto totalmente, créeme. Quiero compartir mi pantalla con ustedes una vez más para contarles un poco desde ahí, a ver, más allá, ahí, desde donde nos ven, y como tú ves, Marcelo, nos ven desde toda Latinoamérica y también desde algunos puntos de Europa y otras partes del mundo, también desde Estados Unidos, alguna gente que seguramente son hispanoparlantes. Tenemos unas redes sociales, en Facebook, una página de Facebook del webinario, que ya tenemos casi 500 seguidores en 4 meses aproximadamente que existe esta página de Facebook. También el programa de anestesiología UDP tiene una página de Facebook. Estas charlas, también necesito pedir tu autorización, Marcelo, las estamos subiendo para que sean de libre acceso a todo el que quiera interiorizarse en estos temas en nuestro canal de YouTube. A propósito de eso, de intubación despierto, que tú lo mencionaste, cuando está contraindicada la intubación en secuencia rápida, posiblemente en vías aéreas difíciles, hay una charla del doctor Gustavo García Fornari, que es la 4ª jornada del año 2021, que ustedes la pueden revisar para que tengan una relación completa y muy ordenada del doctor García Fornari acerca de la intubación vigil con fibroscopía. También estamos en Instagram y en Twitter también. Quiero invitarlos también a que se inscriban en el próximo Congreso Europeo de Vía Aérea de la EAMS, que va a ser realizado en la ciudad de Adalía, en Turquía. También existe la posibilidad de hacer una inscripción online para la gran mayoría que no tengamos posibilidad de ir, y hay un descuento importante para residentes y algunos miembros también de la EAMS, pero de países latinoamericanos como nosotros de bajos ingresos. Así que cuesta 50 € la inscripción, y yo ya estoy inscrito, podemos tener acceso a esta importante instancia de la que nos ofrece la EAMS. Y finalmente quiero dejarlos invitados para el próximo webinario, para el sábado 24 de septiembre, en el que participará el doctor Massimiliano Sorbello de Catania, Italia, quien es el actual presidente de la EAMS, y él nos va a hablar acerca del uso de los catéteres en la vía aérea, el manejo de la vía aérea, una herramienta poderosa, subutilizada, dice él. Así es que
los dejo desde ya invitados muy cordialmente y muy entusiastamente para que nos juntemos de nuevo en un mes más y disfrutemos con la charla y los conceptos que nos va a entregar el doctor Sorbello. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias doctor Ramos, ha sido realmente una jornada extraordinaria con tu punto de vista, con tu visión de tantos años y tu experiencia, así que yo obviamente estoy muy contento del resultado de este webinario y creo que todos los participantes que nos han acompañado también tienen el mismo sentimiento y agradecimiento hacia ti, doctor Ramos. Muchísimas gracias, ha sido un honor participar. Muy bien. Gracias, doctor Ramos, muchísimas gracias, Ricardo, gracias a todos los asistentes y la verdad es que pasen un muy buen fin de semana. Muchas, muchas gracias. Déjame compartir. Doctor Mandujano, un saludo. Sí, saludos Juan Carlos. Estuvo por ahí Carlos Reyes también. Fernando Montalegre está acompañándolos desde Perú. El doctor Ricardo Moss, jefe Ricardo, de nuestro servicio de anestesia del Hospital de Copiapó, brasilero, y que fue ex residente nuestro. Un saludo a Ricardo y, bueno, un gran brasilero que tenemos en Chile. desde Colombia también, el doctor Camilo Pizarro también nos saluda y felicita al doctor Ramos por su brillante participación. Desde Colombia. ¿Ves? Sí, desde Perú, Fernando Montalegre también nos te ha mandado una felicitación, Marcelo, desde Lima. Así que estamos muy contentos por el resultado. Gracias a doctor Jorge Godoy, siempre un agrado verlo. Muchas gracias por tu presencia, por tu participación, fantástico. Así que un gran abrazo a todos, que disfruten el fin de semana, almorzar lo que tengamos que almorzar. Un abrazo, gracias. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias a todos. La grabación, Gabrielita, nomás.